Olá, sou Aliette Ribeiro, bem-vindo ao meu canal. Curta e compartilhe se você gostar. Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Rumo a 1000 inscritos. Obrigada. Veja se você pode responder essas perguntas. Por que Jesus veio naquela época e não em outra? Como os reis magos sabiam daquela criança? O que os nossos amigos das estrelas estão para nos dizer? Você está pronto para acordar agora na era da luz que estamos entrando? Porque tudo virá à luz. Quem é Deus? Ninguém encarnado aqui tem a capacidade de entender Deus. O significado na vinda de um avatar. Jesus foi um avatar? Nós temos um grande comando planetário, muito bem organizado. Estamos no plano físico, mas existem outros planos, inclusive dos ascensionados. No ano zero, existiam cerca de 170 milhões de habitantes aqui na Terra. No século 6 a.C., tivemos a chegada de grandes avatares de vários povos. Exemplo, Buda na Índia, Lao Tse e Confúcio na China, Zaratustra na Pérsia, Sócrates na Grécia, entre outros. Para melhorar a situação das trevas aqui, é enviado um ser de luz ou ascensionado para melhorar a vida das pessoas. Este ser é muito expandido na sua consciência. Um casal é escolhido para gerar esse ser antes de encarnar. O avatar vem para cumprir a missão ali, não no futuro. E veja, em 2000 anos foi distorcida muita história de Jesus. Jesus foi gerado normalmente. Ao nascer, uma parte de sua consciência começa. Aos 7 anos, uma parte. Aos 14, outra parte, aos 21, outra parte, e aos 28 anos ele se ilumina. Os 3 reis magos vieram do Extremo Oriente, eram persas. O mago naquele tempo era um médium sacerdote de grande capacidade. Ficaram sabendo pelas informações do astral, os quais os guiaram até Jesus. A luz que eles seguiam eram os guias espirituais. Esses 3 reis magos ficaram com Jesus para o ensinarem muitos anos. Os magos foram verificar antes com Herodes se ele sabia algo sobre Jesus, mas não houve registro na história sobre matança de crianças. Os espíritos vinham para a terra e geravam mais karma. Havia muitas trevas na superfície do planeta. Aí o comando manda um avatar para trazer luz à terra. Assim, rompe o ciclo kármico androide da época. O verdadeiro papel de Jesus não foi salvar a humanidade. Jesus teve sucesso na sua missão, mas naquela região, nada a ver com Índia, China e outros. Nos anos 70 d.C., os judeus organizam uma rebelião contra os romanos e não tiveram sucesso. O Império Romano massacrou os judeus e seus templos. Em um dia, numa estrada, os romanos levantaram 6.000 cruzes. Foi então que os judeus foram expulsos da Palestina e só voltaram agora em 1949, na criação do Estado de Israel. No tempo de Jesus, a Grécia e Roma eram o centro do mundo. Roma se expandiu e invadiu Israel. Os judeus esperavam um Salvador para libertá-los do Império Romano. Por isso que os judeus não viram Jesus como seu Salvador.
E percebamos que antes de Cristo, a Pérsia esteve em guerra com Israel. Esse pedia ao seu Deus a proteção e os persas faziam pedido aos seus deuses. Eles destruíam o templo do inimigo perdedor, porque sempre o Deus do outro era fraco e o seu Deus eram mais fortes. Na Idade Média, por qualquer coisa que desafiasse a igreja, era queimado vivo. Chamavam de bruxos, hereges. Galileu Galilei quase foi queimado também. Foi para o tribunal. Isso é fanatismo religioso e não tem nada a ver com Jesus. Hoje em dia temos tecnologia e ciência. Temos hoje chamados para nos mostrar que temos vida após a nossa morte física. Temos Chico Xavier, temos Divaldo, entre outros, para nos esclarecer sobre esse assunto. Existe um comando muito bem organizado, existem projetos muito bem elaborados. O chamado atual estão com nossos irmãos ETs. Eles não estão chegando agora. Eles já estavam aqui muito antes de nós. Jesus é um nome grego. O nome original seria Yoshua ou Yeshua. Existe um Jesus real e um Jesus criado pela igreja. Não existe nenhum documento histórico que fale sobre Jesus, conforme dados arqueológicos. Joséfo era um historiador da época. Os evangelhos foram escritos cerca de 70 anos depois da morte de Jesus.